Bom dia, pessoal. O vídeo de hoje vai ser mais um daqueles no estilo várias notícias de assuntos correlacionados. Hoje nós vamos falar sobre se os nossos dispositivos nos ouvem. Nós temos uma atualização sobre um caso que a gente falou algumas vezes aqui no canal. Nós vamos falar sobre memórias chinesas, sobre a venda da Manus e sobre um cartel das empresas que fazem componentes de disco rígido no mundo e uma ação de classe contra esse pessoal. Tá bom pra vocês? Acho que vocês vão gostar. Nós somos o canal Tecnologia e Classe, né? O canal que fala de tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Deixa o like, apoia todas aquelas coisas. Mas vamos lá pro nosso vídeo. Então olha só, gurizada, vocês lembram desse vídeo aqui, que é o seu celular te escuta para vender propagandas? É uma pergunta, né? Nesse vídeo eu vou relembrar vocês o tópico. A gente está falando sobre umas notícias que estavam saindo sobre uma empresa que se chamava CMG Group. E ela é uma empresa de marketing e ela começou a fazer propaganda no site deles de que eles tinham um método que eles chamavam de Active Listening, que seria, né, escuta ativa. E eles dizem assim, não seria legal você saber, por exemplo, se a pessoa está dizendo, eu quero comprar um ar-condicionado novo porque o meu estragou. Aí você mostra as propagandas de ar-condicionado, por exemplo. Eles têm vários exemplos assim. E isso chamou a atenção de todo mundo porque isso é, né, o que todo mundo tem a impressão que acontece muitas vezes, que é nós estamos falando sobre assuntos, você está pensando numa coisa, está tendo uma conversa com a sua família e tal, e daí as propagandas elas começam a aparecer sobre aquelas coisas que tu achou que tu nunca tinha buscado na internet, que tu nunca tinha colocado perto de algum computador, né? E daí essa empresa parecia estar implicando, sim, nós fazemos esse tipo de coisa, ela inclusive dizia que ela tinha parcerias com o Google, com a Meta e tal, e nesse vídeo a gente comenta um pouco sobre isso. Saiu uma notícia nova sobre isso, saiu uma notícia nova sobre esse caso. E essa notícia, ela é meio, né, entre aspas, vamos fazer aqui, decepcionante, que é o quê? Eles estão querendo que a gente acredite. E desculpa, né, botar meu chapéu de alumínio aqui, nós vamos explorar todas as possibilidades disso. Mas eles querem que a gente acredite que era tudo mentira dessa empresa, tá? Saca só esse artigo do Ars Technica que eu trouxe aqui? Eles foram processados por ter falado isso e eles vão ter que pagar $880 mil por causa disso. Depois vocês podem ler esse caso aqui, eles relembram um pouco do que a gente já falou no vídeo lá, né? Eles explicam essa situação. Mas assim, esse caso, ele é muito maluco, tá, pessoal? Porque o que deu ruim para o Cox Media Group, né, que é esse pessoal que eu tô chamando aqui, é exatamente que eles estavam mentindo sobre isso, tá? Eles foram processados porque eles teriam lesado os clientes deles, que são outras companhias que estavam querendo fazer propaganda, que queriam ter acesso a esses dados, que eles estavam dizendo que existia essa maneira, esse produto de escutar as conversas das pessoas, e isso era mentira. Foi isso que deu ruim para eles, tá? Não o fato de que eles estariam de alguma maneira, né, tendo algum método para espionar nas pessoas sem elas saberem que suas conversas estariam sendo escutadas, gravadas, embora, né, as autoridades lá no artigo eles digam que também seria crime se eles fizessem isso sem o consentimento das pessoas. E é muito louco que eles pegam uma fala de alguém, de um representante da empresa, e eles dizem assim, estamos satisfeitos por termos resolvido essa questão, disse o porta-voz do CMG em comunicado à Wired. Nossa equipe de marketing local utilizou materiais de marketing fornecidos por um terceirizado sobre o produto. Retiramos os materiais imediatamente e interrompemos o uso do produto. Então o que eles estão dizendo é assim, foi um cara aí terceirizado que fez esse marketing e tirou isso de algum lugar, né? Inventou essa história e agora a gente pode botar tudo isso pra trás de nós, não tá mais acontecendo. Então assim, pessoal, é muito estranho esse caso, tá? O mero fato de parecer que podia ser verdade isso é extremamente problemático e pelo menos alguma coisa mal contada nessa história existe, tá? Mas eu tenho que sempre lembrar pra vocês que eu não tô aqui meramente sugerindo que existe uma grande conspiração e que todos os dispositivos nos ouvem. Toda vez que eu falei sobre essa história, eu tenho que chamar atenção pro fato de que não precisa ouvir os nossos dispositivos o tempo inteiro para fazer um perfil e para fazer essa espionagem da gente de uma maneira extremamente efetiva, porque as redes sociais hoje, elas agregam os dados dos nossos likes, agregam os dados de visualização de cada postagem, quantos segundos a gente ficou em cima, elas pegam os dados de quanto tempo teu mouse ficou em cima, do que os teus amigos gostam, o que você digitou no teclado, se por exemplo o teclado da Samsung, o teclado do Google agrega esses dados, quais propagandas você clica, quais tipos de vídeo do YouTube você vê. Então esse tipo de coisa consegue construir um perfil extremamente detalhado das pessoas e que pode fazer esse tipo de previsão de uma maneira muito poderosa, tá? Então eles não precisam nos ouvir, mas essa história toda é meio maluca. Eu tinha que trazer pra vocês, tá, pessoal? Porque a gente tava acompanhando esse caso e, enfim, temos uma nova atualização desse caso aqui. Mas agora, falando de coisas estranhas que acontecem, e agora uma que foi
confirmada mesmo, tá? Essa notícia aqui que eu trouxe do Tom Harder fala sobre um cartel de produtores de componentes de HD, tá? Que componentes que eles faziam? Uma coisa que eles chamam da suspensão do HD, que é um mecanismo que fica aqui para mover, né, o que a gente chama da cabeça de leitura do HD entre os diferentes discos que ele tem, né? Por isso que a gente chama disco rígido, porque tem vários discos aqui que são lidos e tal. E aparentemente tinha um esquema que rolou confirmadamente, né, de 2003 até 2016, em que esses produtores desses componentes combinaram de manter os preços acima, né, de não competir entre si. E como da mesma maneira que nas memórias RAMs, tá? Também tem casos dos produtores de componentes da memória RAM de fazer um cartel. Nós falamos sobre isso no vídeo que a gente está falando sobre a subida do preço da memória RAM que começou no ano passado. Dessa mesma maneira, 97% de todos os HDs fabricados no mundo foram afetados por isso, tá? Porque são poucos produtores que fazem esses componentes que são necessários para fazer o HD no geral, entendeu? Então, por causa desses fabricantes que faziam esses componentes, o preço de 97% de todos os HDs do mundo ficou artificialmente acima, né? O mercado não competiu, o mercado não estava sendo livre aí, porque eles estavam fazendo um cartel. E daí, na real, o que essa notícia tá falando aqui é que tem pessoas nos Estados Unidos que estão se unindo para fazer aquela ação de classe, que é várias pessoas vão processar a empresa junto. E isso aconteceu também alguns anos atrás no Canadá, também eles falam. Então, assim, parece maneiro, né, que é exposto isso, que essas pessoas vão ir atrás, mas eu sempre lembro, sei lá, não sei se vocês viram Better Call Saul, né, a série lá que é a continuação do Breaking Bad com o Saul Goodman. Tem aquela história toda que eles fazem uma ação de classe porque os velhinhos vão processar um asilo e tal lá. Vocês devem lembrar, quem viu a série, que a expectativa daquilo é que ia ter um grande dinheiro para quem conseguisse esperar até o final acabar o processo, né? É uma coisa que vai demorar muito, o pessoal tá esperando que 2030 e alguma coisa, talvez eles recebam algo e daí vai ser diluído entre várias pessoas que vão estar processando junto. Mas enfim, o que eu achei mais interessante aqui trazer para vocês é mais um cartel na indústria de componentes que vem à tona, mas enfim, é uma coisa que acontece o tempo inteiro. E a gente estava falando das memórias RAM, que nem eu disse assim, existe apenas 3 fabricantes no mundo que fazem os chips que são necessários para fazer memória RAM, tá? Esses 3 grandes fabricantes. A gente sempre fala deles, que são a Samsung, Micron e a SK Hynix. Hoje, por causa dos data centers de IA e por causa da grande procura pelos chips que essas empresas fabricam, rola uma situação que está tendo uma escassez dos componentes para fazer as memórias que a gente compra na loja, as memórias RAMs que a gente tem para o consumidor final, porque toda a linha de produção deles está sendo direcionada para fabricar os componentes de DRAM que são usados em data center, e é isso que está dando muita grana, é isso que está sendo muito procurado agora, tá? E o que está acontecendo de interessante, a gente já falou isso, é que a China, desde 2010, mais ou menos, começou a tentar produzir as suas próprias memórias. Uma indústria que ela estava muito atrás, que precisava de alta tecnologia e de um grande desenvolvimento de maquinário que eles não tinham. E eles foram paulatinamente, né, fazendo isso. E agora, em 2026, a gente tem um primeiro caso assim, de grande perfil de memórias da Corsair, né, a memória final para o usuário final que a gente compra, tendo os chips dentro da CXMT, que é uma das empresas de memória chinesas. Nós falamos até que as empresas às vezes usavam para modelos mais baratos essas memórias da China, para os modelos que não são os de última tecnologia, e muitas vezes tentava esconder isso. Quando tu ia na tua BIOS e olhava para ver qual é o chip que está dentro da tua memória, às vezes ia estar escrito assim, não sei qual é, chip desconhecido, ao invés de estar lá uma coisa escrita em chinês, ao invés de estar escrito CXMT ou o nome das outras marcas da China, porque as pessoas às vezes tinham receio e preconceito de ver assim, é uma memória chinesa e a China faz memórias ruins, a China faz memórias que não tem tanta tecnologia. Só que agora, por causa da escassez, da dificuldade de acessar esses componentes, a Corsair, que é uma marca grande, foi visto, né, um dos seus kits de memória que eles estão vendendo tendo esses chips da CXMT, as memórias chinesas. Isso é muito importante para a marca chinesa porque a gente tem um vendedor de peso, né, um produtor de um produto que tem a credibilidade deles agora sendo transferido para os chips da CXMT. Geralmente esses kits de memória da Corsair que teriam os pentes para o usuário final, eles usavam os chips da Micron, um desses grandes produtores, que agora estão escassos por causa deles estarem produzindo DRAM para data center, né? Então, eles foram com a CXMT. O que é interessante, e várias pessoas falaram assim, né, a China está muito atrás, coitadinha da China. Ela não tem a tecnologia para fazer a DRAM, que é a memória que todo mundo quer agora para os data centers. Ela não tem contratos com esses grandes produtores de data center para compra desse tipo de material. Só que agora eles estão vendo essa brecha que foi deixada aí no mercado para o consumidor, porque essas empresas não estão fazendo esses produtos, e eles estão aproveitando isso.
que está sendo deixado pela Micron, pela Samsung e pela SK Hynix, o mercado para o consumidor. Isso não necessariamente está deixando os preços mais baratos, tá? Porque como existe uma escassez desses componentes, as marcas elas podem até estar pagando mais barato para coisas da China do que estaria o preço inflado que elas precisariam para fazer esses componentes para o consumidor, mas se a China estiver vendendo mais barato, eles estão vendendo pelo mesmo preço, estão vendendo memória cara mesmo, que nem a gente está acostumado, e ficando com a diferença de preço, ou as próprias empresas chinesas como a CXMT estão recebendo uma margem de lucro mais alta por causa da escassez desses produtos, tá? Mas pelo menos o que parece que está acontecendo é que isso está segurando um pouco a subida do preço das memórias RAM mais do que elas já estão subindo, tá? E o que é interessante dessa situação é que quando passar, né, essa febre por comprar componentes por causa da IA, quando eventualmente talvez estourar essa bolha, a gente vai ter as empresas de memória chinesa para o consumidor final muito mais envolvidas e podendo competir com essas três aí que antes eram os gigantes e os únicos. Então, a China meio que conseguiu achar um nicho para desenvolver, criar um mercado consumidor e para que várias pessoas superassem talvez o preconceito que elas tinham com a memória chinesa. Então, isso é uma coisa interessante. A gente vai continuar acompanhando essa situação e vendo o que acontece, né? E já que a gente está falando da China, há um tempo atrás a gente falou da Manus, que foi, né, hoje já tá meio batido isso, mas foi uma das primeiras empresas que começou a vender essa questão de uma IA, que é um agente, que faz pesquisa, que age sozinho para ti na internet, que faz tarefas de mais alto nível, né? E esse produto deles, quando saiu, chamou muita atenção, sempre, né, de mês em mês, assim, surge algum produto no nicho da IA que todo mundo, uau, esse produto é muito bom, esse produto é revolucionário, nós fizemos vídeo na época das pessoas falando sobre isso, e daí meio que surpreendentemente, a Meta comprou essa empresa, né? Muitas pessoas até zoaram na época, assim, mas esse produto deles não é tão interessante, é só um monte de ferramentinhas conectadas no cloud, né, com acesso a um browser e fazendo a orquestração disso. Sim, mas a Manus conseguiu fazer isso de uma maneira que funcionava, de uma maneira que conseguiu, né, chamar a atenção suficiente dos investidores para ser comprados. Só que o que aconteceu com essa história, beleza? Se fosse só a Meta comprou isso, nós já fizemos essa notícia. O que acontece é que a China bloqueou a venda dessa empresa. E a gente meio que não sabe todos os detalhes disso. Eu trouxe essa coluna de opinião aqui da CNBC que eu achei interessante, que é um estadunidense dizendo assim, olha, não é só nos Estados Unidos que dá para fazer geopolítica com compra e venda de empresas, tá? A China também faz geopolítica com isso. Então vocês não acham estranho quando a China usar, por exemplo, a justificativa de interesse nacional, interesse de defesa nacional, exportação de tecnologia que não pode e tal, para bloquear essa venda. Então, enfim, um artigo bem sensato ali sobre um americano dizendo assim, né, a China só está agindo exatamente como os Estados Unidos agiria nessa situação. Algo que chama atenção nesse caso é que eles fizeram uma coisa que o pessoal chama de Singapore washing. Eles usam Singapura para meio que fazer uma lavagem da empresa para ela ser possível de ser vendida para fora. O que isso quer dizer, tá? A Manus é uma empresa que surge dentro da China, usa mão de obra chinesa, né? Usa profissionais chineses das faculdades de lá, que estudaram lá, e daí eles criam esse produto, e daí na intenção de vender ela, de receber investimento de fora, né, para chamar o interesse do capital de fora da China, eles pegam e mudam a empresa toda para Singapura. Começa a registrar tudo em Singapura, elas dizem, nós não somos uma empresa chinesa, nós somos uma empresa de Singapura. Se vocês acham isso parecido com outra coisa que vocês já viram, é basicamente o que o TikTok fez também. E daí, a princípio, os reguladores chineses lá, vendo isso acontecer, eles não tinham achado que tinha nenhum problema eles irem fazer isso aí em Singapura, mas daí quando a Meta comprou, eles disseram, não, opa, peraí, os caras moveram toda a operação para lá e daí eles vão vender essa tecnologia que foi desenvolvida dentro da China, vão passar, né, o expertise desses profissionais aí por 2 bilhões para a Meta, cancela essa porcaria aí. Só que, né, a última coisa que eu li sobre isso, e enfim, várias dessas coisas é meio especulação, a gente não tem como saber exatamente, é que o fato da empresa ter ido para Singapura já meio que houve, digamos assim, a transferência dessa tecnologia para a Meta, sabe? Esses profissionais que trabalharam lá, eles já foram trabalhar em outro lugar, eles já levaram esse conhecimento, essas coisas, então meio que a Meta conseguiu o que ela queria, mas no final de contas a venda foi cancelada. Inclusive os CEOs e CTO dessa empresa aí estão sendo investigados lá na China por causa dessa movimentação que eles fizeram, que é muito estranha, de tentar mover a empresa de país para conseguir vender ela e tal. Então assim, deu ruim pro pessoal da Manus, não foi vendido pra Meta, mas talvez a Meta tenha conseguido o que ela queria, que era acessar esses segredos aí, ter acesso a esse produto, que na época que rolou a venda,
que nem eu disse, muita gente disse, a Meta pagou 2 bilhões por um negócio que a gente poderia codificar num final de semana, né? Só botar uns harness ali nos modelos e tal. Mas não, eles conseguiram transformar num produto, conseguiram transformar numa coisa que funcionava, algo que estava muito cru na época, que era o fluxo de agentes com IA e tal. Mas então, basicamente, essa foi a notícia da Manus e da China aí. Não sei muito o que pensar sobre isso. Mas, de novo, como vocês podem ver, a gente meio que passou por várias notícias que tem a ver com inteligência artificial, né? A gente passou sobre a escassez de componentes que está acontecendo. Depois a gente passou como a China está aproveitando essa situação e como isso está afetando, né, a gente, o mercado consumidor que quer comprar hardware, quer comprar memória RAM, quer comprar HD, as dificuldades que a gente tem de acessar isso, né, e também daí outro aspecto que é o aspecto geopolítico da compra e venda dessas empresas aqui, né. Mas assim, pessoal, um vídeo relativamente mais simples hoje, espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima. Falou!